o Giovanni Lorenzon e aqui é o Infomercado BR. Se inscreva no nosso canal. Pois bem, nesse sábado, 14 de dezembro, me ocorreu de fazer uma pequena reflexão sobre o comportamento da mídia econômica e financeira nesses últimos dias. 3 dias depois do choque de juros do Copom, mais 1 ponto percentual, elevando para 12,25 a Selic este ano, e já anunciando mais um PP em cada uma das duas próximas reuniões de 2025. Bom, essa reflexão, vamos chamar assim, não tem nada a ver com em eu querer me mostrar uma autoridade em comunicação, que eu não sou, e muito menos uma autoridade em economia e finanças, que eu também tento pelo menos não errar. O máximo que eu posso dizer é que sou independente e mantenho um mínimo de isenção, vamos chamar assim. Também com mais de 40 anos de profissão, a gente, no mínimo, conhece um pouco alguns truques do jornalismo, principalmente do jornalismo econômico, Para quem já passou tanto pela mídia tradicional, antes ainda do advento dos cliques da internet, quanto também passou até recentemente pelas chamadas mídias novas aí, as mídias somente digitais, e todas elas basicamente ligadas a grupos financeiros, Pois bem, e qual que é a minha intenção aqui? Vamos lembrar então que até quarta-feira, pouco antes da reunião do Copom, o mercado se dava por satisfeito com uma taxa Selic, sendo que viria a ser aumentada de um ponto percentual. Todos os leads, praticamente, da imprensa, falava que, escutando o mercado, seria praticamente suficiente para fazer frente a uma inflação que, segundo eles, segundo esse mercado, está resiliente, e para servir de contraponto ao desequilíbrio fiscal. As contas públicas que não vão fechar, e o mercado alarmado com um pacotinho do Fernando Haddad, pacote de gastos. Mas eis então que de quinta-feira até hoje, praticamente, a mídia teve que mudar de lead. Surpresa, decepcionada com o dólar ainda subindo, a curva de juros se abrindo. Eis então que, aparentemente, essa paulada das costas do brasileiro não serviu para nada. Mudaram de lead de última hora, mas se socorreram dos analistas do mercado financeiro, aqueles mesmos que até na quarta-feira não estavam colocando objeções ao aumento que eles apostavam que seria, e como foi, de 1 ponto percentual, ou 100 pontos base. Desde então, o que nós estamos vendo é essa mesma gente, como se dissesse: mas eu tinha dito. Só o Banco Central, para fazer frente a toda essa situação de descontrole inflacionário e de descontrole de gastos públicos, não seria suficiente, portanto, essa elevação da taxa de juros básica.
Dá para perceber, então, que o que nós temos é uma imprensa que não vai atrás, portanto, de ouvir outras fontes, que pudesse mostrar um contraponto a essa visão, de mostrar por que exatamente não vai adiantar. Aliás, como até próprio Bradesco, um dia ou dois antes da decisão do Copom, chegou até a soltar uma nota a esse respeito. Claro, alguns ajustes vão ter, principalmente agora, final de ano, baixa liquidez de mercado, mas o que se viu é que a mídia, que vinha sempre dando o espaço para aqueles mesmos que defendiam choque de juros, continuar dando espaço para essas mesmas pessoas. Para essas pessoas agora mudarem o discurso como se dissesse: tudo foi muito pouco, precisamos de mais. Por exemplo, alguém viu o João Paulo Pacífico, do Grupo Gaia, sendo ouvido? Um ex-gestor milionário da Faria Lima, que hoje investe em fundos sociais, com o seu fundo Gaia, investe até no MST. Não me consta que ele seja um comunista, porque ele não dividiu sua fortuna, não leva uma vida espartana, apenas ele acredita que exista um outro lado desse mercado que pode trazer o social um pouco mais para dentro do capitalismo. Bom, mas vamos dizer que ele é um ponto fora da curva. Alguém procurou então o Pedro Cerise da Scopus de Investimento? Não. Esse aí é mais clássico, já foi um guru da Faria Lima. Há pouco mais de 2 meses, ele também tocou nesse ponto da ganância, dos ajustes, da combinação que os economistas e gestores do mercado financeiro fazem no relatório Focus, com acusações até mesmo mais duras sobre como eles gostam de projetar a exposição dos seus recursos em juros, fazendo com que o Banco Central corra atrás. E ele já foi acusado até mesmo de ganhar dinheiro com métodos não tão convencionais através dos seus fundos. Enfim, o que é preciso é ter agora uma mudança, se não uma mudança de postura, porque eu não tenho por que aqui acreditar que quem seja liberal dessa mídia vai deixar de ser, né? Porém, o barulho que se faz hoje em cima de pontos que poderiam ser até discutidos de uma maneira um pouco mais profissional e levando isso daí para os seus leitores. Da mídia somente online, que está na mão do mercado financeiro, não se espera muita coisa. Não por conta dos jornalistas, eles teriam, mesmo jovens, teriam capacidade de buscar essa outra visão. Mas eu já estive lá dentro, eu sei como que é. Mesmo não sendo algo escrito de papel passado, subliminarmente, ninguém vai atrás, por exemplo, de um Cerise toda hora, ou até mesmo de outros que não estão no mercado financeiro, mas que possuem visões totalmente opostas, que são economistas reconhecidos. E quando fazem como se fosse algo estapafúrdio.
Por exemplo, escutar o Luiz Gonzaga Beluso é como se fosse um ET do outro mundo falando de algo que a Faria Lima não quer nem ouvir falar. E eu não falo aqui Faria Lima no sentido pejorativo, não. De uma maneira geral, mesmo eles não apoiando o governo Lula, e nem eu apoio o governo Lula em tudo também, eles estão no negócio deles. Estou falando de mídia, estou falando de imprensa. O que mais me surpreende também é que a mídia tradicional, vou pegar duas aqui, o Globo e o Estadão, ainda que eles não façam concessões ao bolsonarismo e tudo que representou e ainda representa essa categoria ideológica que a gente já não tem nem muito mais o que comentar, né? De positivo, aliás, de positivo nunca teve muita coisa mesmo. Essa mídia que já no passado, mesmo a contragosto, dava ouvido para todas as correntes, nem isso estão fazendo mais. Enfim, no próximo boletim eu vou trabalhar aqui de uma maneira ainda com bastante modéstia, analistas que não são do mercado financeiro, economistas que não estão no mercado financeiro e que poderiam também oferecer uma visão que essa mídia de hoje não vai buscar. Muito obrigado. Entre no nosso canal, se inscreva e mais uma vez conte com a gente. Até uma próxima.